Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Venceg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 14 de julho. E ontem, na designação do Venceg, eu compartilhei a sessão 77, o versículo 6 e o versículo 7. Essa sessão ela é incrível e ela é diferente das outras sessões de Doutrina e Convênio, porque ela foi criada num sistema de perguntas e respostas. E hoje eu senti que eu deveria responder duas perguntas aqui no canal, perguntas que fizeram no meu canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil. Então eu separei duas perguntas e por mais que nós já tenhamos estudado ontem esses dois versículos, lembra que eu falei quando mesmo que a gente sabe algo sobre um versículo ou domine bem aquela escritura, a interpretação, a aplicação pessoal, quando nós pedimos para outras pessoas, perguntamos o que ela entende daquela escritura, às vezes traz um esclarecimento melhor para nós. Bom, então hoje eu selecionei duas perguntas que fizeram aqui no meu canal e vou fazer uma revisão do que foi ensinado ontem sobre esses simbolismos, tá bom? Então, por mais que você já tenha estudado ontem comigo, espero que você possa aprender algo novo. Se não aprender também, o mais importante nesse canal é o estudo contínuo das escrituras, diário. Então não importa muito se eu vou ler o mesmo versículo de ontem. O mais importante é nós termos esse hábito de todos os dias estudarmos juntos, tá bom? Eu convido você que está ouvindo a mensagem pela primeira vez a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Vamos lá. Então ontem eu compartilhei a sessão 77, versículo 6 e o versículo 7, que fala sobre os selos que João ele viu um livro, né? E nesse livro tinha 7 selos. E aí é explicado aqui o que significa esse livro e os 7 selos. E olha a pergunta que me fizeram aqui, tá bom? Primeira pergunta aqui que eu vou ler é da irmã Alza Monteiro. Ela perguntou aqui: irmão, fiquei com uma dúvida em relação aos selos e à dispensação. Quando eu estava lendo, eu achei que era a mesma coisa. Pode me ajudar, por favor? Então eu vou explicar um pouquinho a diferença dos selos e da dispensação, tá bom? Então o livro que João viu, tá bom? Ele tinha 7 selos. Esses 7 selos, cada selo simboliza ali 1000 anos, tá bom? De história da Terra. Então, assim, o primeiro selo é os primeiros 1000 anos, e o segundo selo é os próximos 1000 anos seguintes, e assim por diante. E nós estamos vivendo no 6º selo, tá bom? Então, nós estamos em preparação para abrir o 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, o milênio. O milênio, os 1000 anos, vai ser o 7º selo. Então, nós estamos vivendo aqui no 6º selo. Então o selo significa isso, cada selo 1000 anos de história da Terra, tá bom? Então esse é o significado do selo. Confunde um pouco por causa das dispensações, mas não a dispensação, ela não anda grudada ali com os selos, tá bom? São coisas diferentes acontecendo. Por exemplo, agora nós vivemos a abertura do 6º selo, mas nós estamos vivendo a 7ª dispensação, tá bom? Então, o que é uma dispensação? Vou te ajudar aqui por meio do Guia de Estudo das Escrituras. Diz assim a palavra dispensação. Dispensação do Evangelho é um período de tempo em que o Senhor tem pelo menos um servo autorizado na terra, que possui as chaves do santo sacerdócio. Então, o que separa uma dispensação da outra é um período de apostasia. Apostasia significa afastamento da verdade. Uma pessoa pode se afastar da verdade sozinha, ou uma cidade inteira, mas quando todos se afastam da verdade, o Senhor ele tira ali o profeta, né? Fica um tempo na terra sem profeta. Por quê? O que acontece? Os profetas eles falam a vontade do Senhor, e todo mundo quer obedecer à vontade do Senhor? Não. E aí eles se revoltam porque não podem fazer tudo o que querem, né? Aí eles vão e começam a matar os profetas e ensinam aos seus filhos a matar o profeta também. E aí o Senhor o que ele faz? Ele deixa um tempo na terra sem profeta. E esse tempo é chamado de apostasia, tá bom? Então ele fica ali um tempo sem profetas. E aí depois o Senhor novamente ele chama um novo profeta e começa uma nova dispensação. Então cada dispensação tem um cabeça de dispensação, um profeta que começou aquela dispensação. Os profetas seguintes, que vêm depois desse profeta que iniciou uma dispensação, né, que iniciou ali o compartilhamento do evangelho,
os profetas seguintes faz parte da mesma dispensação daquele profeta que se levantou. Por exemplo, o profeta da sétima dispensação foi Joseph Smith. Não tinha o evangelho na terra, tá bom? Não tinha um profeta, um servo autorizado com autoridade de Deus na terra. Chamou-se Joseph Smith. Então ele é o profeta dessa dispensação, tá bom? Embora ele tenha morrido, ele foi o cabeça dessa dispensação. Então os outros profetas continuam sendo da mesma dispensação, que é da dispensação do profeta Joseph Smith, tá bom? Nós vamos ler sobre isso. Mas olha só que interessante, tem um versículo aqui na Bíblia que menciona sobre essa apostasia, um tempo na terra na qual não tinha a palavra do Senhor, não tinha um profeta. É Salmos 74, versículo 9, diz assim, ó: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Olha que interessante, o próprio povo dizendo, né? Olha, já não tem profeta na terra, cadê os sinais, né? Abria o mar vermelho, fazia as coisas, cadê os sinais? Não tem. E ninguém sabe até quando isso durará. Que triste, né? Um tempo na terra, um tempo de escuridão, sem a palavra de Deus, sem a comunicação de Deus com seus filhos por meio de um profeta. Então, é esse período de apostasia, que não tem um servo autorizado na terra, tá bom? Que separa uma dispensação da outra, tá bom? Então, novamente, Deus ele chama um outro profeta e assim vai indo, né? Então, por exemplo, a sexta dispensação começou com Jesus Cristo, ele foi o profeta ali da sexta dispensação. E aí, o povo aceitou ele? Também não, né? Crucificaram Jesus Cristo. Não aceitaram ele. Mas ele continuou guiando a igreja dele por meio de revelação. Mas os apóstolos foram sendo perseguidos e mortos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo ele foi decapitado, né? E assim foram matando. A igreja de Cristo ela durou na terra, né, que na sexta dispensação ali, aproximadamente 74 anos depois de Cristo a 96 anos depois de Cristo, tá bom? Depois disso já não teve mais e a terra entrou novamente num período de apostasia, onde não havia um servo autorizado de Deus com a autoridade de Deus na terra. Bom, então é isso que é dispensação. Para completar o estudo, ainda diz assim aqui no guia de estudo das escrituras, falando sobre os cabeças da dispensação, ó. Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Joseph Smith, né? Eles iniciaram uma nova dispensação do Evangelho. Quando o Senhor organiza uma dispensação do Evangelho, ela é revelada novamente para que a nova dispensação não tenha que depender da dispensação passada para o conhecimento do plano de salvação. Então, novamente, quando Deus ele começa uma nova dispensação, é revelado o plano todo novamente ali, tá bom? Para não ficar dependendo das dispensações passadas. Então, um novo conhecimento ali. E aqui termina dizendo assim, ó: a dispensação iniciada por Joseph Smith é conhecida como a dispensação da plenitude dos tempos, tá bom? A qual nós vamos ter todos os conhecimentos aí. Muito legal, a plenitude, né, dos convênios, todas essas coisas. Eu gosto dessa parte. Bom, eu vou ler a outra pergunta, espero que tenha esclarecido melhor aí a diferença entre dispensação e a abertura dos selos. A segunda pergunta aqui é do irmão Martins Júnior. Ele disse assim: excelente, irmão Vanderlei. Hoje nós vivemos o sexto selo. Em que momento ele foi aberto? Então essa foi uma pergunta, né? Em que momento o sexto selo foi aberto? E aí, eu acho que as outras duas perguntas que ele fez aí confundiu um pouco, porque ele pergunta assim: foi na primeira visão de Joseph Smith em 1820 que abriu-se o sexto selo, ou foi a restauração da igreja em 1830? Bom, aí tá misturando de novo dispensação com o selo, tá bom? Então, como eu falei, eles não caminham juntos, tá bom? E a dispensação realmente começou com Joseph Smith sendo chamado para ser um profeta, tá bom? Então, a sétima dispensação começou com ele. Já o sexto selo, nós não temos a data exata, o dia que começou a abertura. Até porque se nós tivéssemos, daria para calcular aí a segunda vinda de Cristo, né? Porque nós sabemos que é 1000 anos cada selo, aí falar, o sexto selo abriu em tal data, então vamos contar 1000 anos e aí vai começar o sétimo. Mas o Senhor ele não quer que saibamos o dia exato da sua vinda,
tá bom? Aliás, ele pede para que nós nos preparemos como se fosse hoje. Olha o que ele diz aqui em Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 23. Eis que o tempo presente, que se chama hoje, é a vinda do Filho do Homem. E em verdade é um dia de sacrifício. Então ele fala que o tempo de nós sacrificarmos o nosso homem natural, as coisas que nós temos dificuldade de guardar, seja jejum, dízimo, o tempo de nós nos sacrificarmos é agora, porque o tempo da vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, se chama hoje. Esse é o momento de nos preparar. Então ele não dá uma data exata ali da abertura do sexto selo. Mas, para explicar um pouquinho melhor sobre o selo ali, quando João ele está falando sobre os selos, eu vou abrir o primeiro selo aqui e falar alguns significados para nós possamos entender. Então nós sabemos que cada selo é 1000 anos de história, tá bom? E João, quando ele vê aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, é a abertura do primeiro selo. O primeiro selo é com Adão, né? Porque começa a história ali, né? Depois da queda começa a história. Só que o que acontece? Quando abre esse selo, não precisamente ele vai falar que começou com Adão. Ele vai contar um acontecimento importante dentro daquele selo. Pode ser no meio daquele ano ali, no ano 500, no ano 600 ou no ano 400, né? Ele está contando algo que aconteceu dentro daquele selo. Inclusive é algo bem engraçado aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês, ó. Eu acho engraçado, na verdade. Vamos lá, tem muito simbolismo aqui. A abertura do primeiro selo está em Apocalipse 6, 2. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse. Agora, a parte que eu acho engraçada é isso, porque o sexto ano, o selo, né, o primeiro selo aberto, é 1000 anos de história. E João, ele resume em um versículo apenas. Olha, eu acho engraçado por causa que eu lembro de Mormon, né? Mormon, ele pegou 1000 anos de escritura e resumiu, que é o livro de Mormon. Começando 600 anos antes de Jesus Cristo e foi ali aproximadamente 400 anos depois de Cristo. Então o Mormon, ele pegou todos esses registros, né? E ele fez um resumo. E por ele ter feito esse resumo, né? Deu-se menção ao nome dele. Seria fácil para você fazer um resumo aí de 1000 anos da sua cidade? Já pensou se a gente te desse 1000 anos de jornal para você fazer um resumo da sua cidade aí? Não seria nada fácil, né? Mas Mormon, ele fez isso, ele pegou todos os registros e compilou, né, em um só, fazendo um grande resumo ali. Então faz-se menção ao nome dele aqui. Só que ao falar, né, que faz-se menção ao livro de Mormon porque ele fez esse grande trabalho, nós devemos lembrar do significado da palavra Mormon, tá bom? O que significava essa palavra para os nefitas? Bom, os nefitas, eles tinham um lugar bem paradisíaco mesmo, onde era pouco habitado e era lindo esse local, na qual ele chamava Terra de Mormon, tá bom? E nessa terra também era onde Alma ia escondido para pregar a palavra de Deus e compartilhava lá, né, com as pessoas. Está lá em Mosias, se eu não me engano, 18, né, quando ele fala para o povo ali, né, eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas, né, convidando o povo para ser batizado. Então eram as melhores águas. A palavra Mormon para os nefitas significa mais bom. Então aquela terra era a mais boa, tá bom? Como essa palavra em português não soa bem, né? Não é certo, não é correto a gente falar mais bom, né? Deveria falar melhor. Então a palavra Mormon significa melhor. Também tem outro significado da palavra Mormon, tá bom? A palavra Mormon, ela também significa o amor de Deus dura para sempre, né? Ou o amor de Deus é eterno. Então olha que interessante, quando você pegar o livro de Mormon para ler e você ler essa palavra, você vai se lembrar desse significado, né? Desse simbolismo, que esse livro é uma amostra de que o amor de Deus dura para sempre. Olha que interessante, né? Muito bom esse significado. Bom, eu só fiz uma relação aqui com o Mormon por causa desses 1000 anos e eu acho engraçado João, ele resumir 1000 anos em um versículo só. Mas vamos lá para a explicação. O que significa aqui? Como eu falei, são muitos simbolismos. O que significa esse primeiro selo aberto aqui? Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Abriu-se o primeiro selo, que diz assim:
E olhei, e eis que um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para que vencesse. Então vamos lá. O cavalo, ele significa batalha, tá bom? Só que a gente vai ver os outros selos aqui, que vai ter cavalos de outra cor. Aqui nesse caso era um cavalo branco. E tinha alguém sentado sobre esse cavalo com um arco. Tá bom? Então significa que nessa abertura do selo teve um que venceu, né? Um que venceu ali com guerra, porque ele tinha um arco. Arco é significado ali de guerra também, né? Mas ele também venceu o mundo, porque ele foi salvo, ele ganhou a paz, né? E aqui, conforme disse, ele ganhou a coroa e no final diz assim, para que vencesse. Então, a probabilidade, eu acho que quem estava sentado nesse cavalo, contando ali os primeiros 1000 anos, eu acredito que foi Enoque, tá bom? Porque ele construiu a cidade de Sião e a cidade de Sião foi salva, né? Foi uma cidade transladada, foi levada ao céu. Ele ia pregando o evangelho, as pessoas iam se convertendo, iam sendo transladadas ao céu. E também teve a parte da batalha, né? Quando os inimigos queriam guerrear Sião ali, a cidade santa, que Enoque estava dirigindo como profeta. Ele ordenava as montanhas que se movessem, os rios mudassem de curso para que seus inimigos não atacassem ele. Então ele foi vitorioso, ele conseguiu o objetivo, ele construiu Sião. A cidade se tornou tão santa que o Senhor levou, né, essas pessoas para viver para junto de si. E no final ele vai trazer de novo essa cidade aqui, tá bom? Vai ser muito bom ter eles aqui no milênio. Bom, então por exemplo, esse é o significado. Então tem o significado do cavalo, o branco, quem estava sentado, o arco, que recebeu a coroa. Então esse é o resumo aí dos 1000 anos. Cada selo, aqui a gente vai observar o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo é 2 versículos, 1 versículo, 4 versículos. É bem pequeno, porque o livro de Apocalipse, ele vai ter mais conteúdo sobre o sexto selo, porque foi escrito para a nossa época. E também sobre o sétimo selo, para nós termos esperança na promessa do Senhor, tá bom? Nas promessas que nós devemos ficar firme no convênio do Senhor para receber essas promessas. Então é essa a explicação aqui. Só querendo dizer aqui rapidinho que é muito bom entender Apocalipse, esse simbolismo, para entender a história, o contexto histórico e ter essas aplicações pessoais. Mas isso não é requerido, por exemplo, para nós entrarmos no céu, né? Não vai ter uma prova lá, explica para mim aí o capítulo 6 de Apocalipse. Não vai ter nada disso, tá bom? O que nós precisamos para voltar à presença de Deus e viver com Ele é guardar os convênios que nós fazemos, ou seja, fazer os convênios com Deus, ser batizado, receber o Espírito Santo, entrar no templo e guardar esses convênios. É isso que vai contar, tá bom? Então, vou terminar aqui com os últimos simbolismos que eu compartilhei, porque João, quando viu esse livro, né, na mão do Senhor, ele chorou porque ninguém podia abrir o livro. E aí tem a resposta lá no versículo, deixa eu pegar aqui, em Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6. Eu gostaria de explicar só esse simbolismo aqui, ó. E disse-lhe um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, e que venceu, e abriu o livro e desata os seus 7 selos. E olhei, e eis que no meio do ancião estava um cordeiro, como que havendo sido morto. Então olha que interessante, aqui está falando que somente Jesus Cristo, né, poderia abrir esse selo. Lembra qual era o significado do livro que eu compartilhei ontem? Parte do significado do livro era os mistérios de Deus e a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É salvar todos os seus filhos. E como que ele faz isso? Por meio do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Então só Jesus Cristo, por meio da expiação, poderia abrir esse selo, poderia trazer essa salvação a todos nós, a todos, né? Todos os selos, 7.000 anos, todos os que viverem. Ele pagou pelo pecado de toda a humanidade, tá bom? E aqui o simbolismo é que fala que o único que poderia abrir era o leão da casa de Judá, né? Que era Jesus Cristo. E também no final do 6 fala que ele era um cordeiro. E agora veja só esse simbolismo. Leão
representando Jesus Cristo e um cordeiro também representando Jesus Cristo. O cordeiro, ele é o filho da ovelha, tá bom? Ele é muito inocente. Você leva ele lá no matador, ele não vai gritar nem nada, ele vai morrer ali sem dar um chiado, né? Então o que acontece? Jesus Cristo, ele entregou a sua vida. Então ele é o cordeiro de Deus, ele foi voluntariamente, tá bom? Ele poderia sair da cruz a hora que ele quisesse, mas voluntariamente ele entregou a sua vida. Então ele é o Cordeiro de Deus, olha o simbolismo. E aqui também fala que ele é o leão, né? E olha só, o leão ele é bem diferente do cordeiro, tá bom? No Oriente Médio, o leão ele é considerado o animal o rei, o mestre de todos, né? O segundo maior é considerado ali o urso. Mas o leão, ele é o que domina tudo, né? É o que eles têm mais medo ali, como seria o rei mesmo, como nós conhecemos aqui o rei da floresta, né? Então, veja que simbolismo. Jesus Cristo, quando ele veio, na primeira vinda dele, para pagar pelos nossos pecados, ele veio como um cordeiro ao matador, ele veio para ser sacrificado. O mundo inteiro não viu. O seu próprio sacrifício no jardim do Getsemane foi silencioso, as pessoas não estavam assistindo, mas ele realmente cumpriu, ele pagou por todos os nossos pecados. Já na segunda vinda dele, ele vai vir como um leão, né? Em toda a sua glória, né? Ele vai subjugar os seus inimigos sobre seus pés. Então olha só como o simbolismo traz nova visão para nós. Então eu só quero pedir desculpa aí pela aula ter ficado um pouquinho comprida, tá bom? E espero que possa ter respondido aí a resposta da irmã e do irmão. E obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Esse livro de Apocalipse é sobre perguntas e respostas e eu amei a pergunta que vocês fizeram e talvez possa ter trazido um pouco mais de conhecimento para todos nós aqui. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.